Estamos falando sobre os milagres realizados por Jesus durante os seus quase 3 anos e meio, aproximadamente, que ele viveu neste mundo como Filho de Deus, o Salvador do mundo, o enviado de Deus para nos salvar. E baseado ainda em Atos capítulo 10, é o texto que estamos usando como base para os nossos estudos, Atos capítulo 10, verso 38, que Lucas escreveu assim sobre Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus disse isto em Mateus capítulo 28, quando ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Realmente Jesus, o ungido de Deus, aquele que fez tantos e tantos e tantos milagres, que nós temos hoje na Bíblia Sagrada muitos exemplos, e eu quero trazer hoje um desses milagres. Inclusive, eu quero falar sobre o primeiro milagre durante a vida de Jesus e a sua vida ministerial aqui no mundo. Vamos para João capítulo 2. João foi quem registrou este momento do primeiro milagre realizado por Jesus. Que privilégio a gente poder saber qual foi o primeiro milagre. E nós vamos terminar com o último milagre, não na mensagem de hoje, numa mensagem posterior. Estamos mostrando o primeiro e eu quero mostrar também qual foi o último milagre realizado por Jesus. Você sabe? Bem, vamos para a Bíblia Sagrada e vejamos o que ela nos diz. O capítulo 2 de João, versículo 11, João o evangelista escreveu assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eis aqui o grande objetivo dos milagres realizados por Jesus: que as pessoas crescem nele como enviado de Deus. Este era um dos objetivos, sem levar em conta o que nós já falamos aqui, que os milagres de Jesus faziam parte diretamente das profecias do Velho Testamento. Então Jesus aqui realizou o seu primeiro milagre em uma região chamada Caná da Galileia, na sua própria região onde ele crescera. Vamos então para o texto ver qual foi esse milagre que Jesus realizou. O primeiro milagre na vida do Senhor Jesus Cristo, realizado por ele mesmo. O versículo 1 e versículo 2 do capítulo 2 de João diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Versículo 2: E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então, vê-se que Jesus estava sendo um dos convidados, os seus discípulos e também a sua mãe foram convidados para estarem naquela festa de casamento. Festa de casamento. Os versos 3 e 4 registram o seguinte: Disse, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Chegou o momento que acabou o vinho, que era muito comumente naquela época usado durante as festas de casamento, especialmente, e entre os judeus era muito usado. Chegou o momento que o vinho acabou. A mãe de Jesus chega em Jesus, dependente como sempre foi do seu filho, do seu próprio Salvador, diz: olha, o vinho acabou. Jesus responde no verso 4: Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando ele diz mulher, não é um termo desrespeitoso. Pelo contrário, muito pelo contrário. Jesus considerava muito a sua mãe. Portanto, ele disse: mulher, não é ainda chegada a minha hora. Espere, eu vou agir no momento certo. O que Jesus estava dizendo para a sua mãe é que ele não agia dependendo da vontade
ou até mesmo da necessidade, mas ele agia dentro da perfeita vontade de Deus, o Pai, sempre visando a honra e a glória de Deus e cumprir, sobretudo, as profecias que falavam a respeito dele. Agora diz o versículo 5, eu quero te chamar a atenção para a ordem, o pedido que Maria, a mãe de Jesus, faz para aqueles que estavam ali ansiosos, procurando ela como medianeira, como intercessora, e agora já não era mais. Maria declara que ela não servia para ser intercessora quando se trata do assunto Deus e Jesus. Quando se trata do assunto homem e Jesus, Maria não vale como intercessora, como nenhum de nós valemos como intercessor diante dele. Paulo disse ao único intercessor, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E agora a mãe de Jesus, bondosamente, como sempre foi, ela chega de maneira educada e faz um pedido àqueles que lhe pediram para que ela fosse intercessora diante de Jesus. O verso 5. Sua mãe disse aos convidados: fazei tudo quanto ele vos disser. O que Maria estava dando aqui era uma grande lição de sabedoria, uma grande lição de submissão. Fazei tudo quanto ele vos disser. O que Maria estava dizendo, eu saio de cena. Trata-se de intercessão, de pedido a ele para fazer alguma coisa, não vale. Então, precisa fazer o que ele mandar. O que Jesus mandar é aquilo que vale. Vejamos o verso 6. Aliás, eu vou pular o verso 6, vamos para os versos 7 e 8. Disse-lhes Jesus. Agora, Maria diz, faça o que ele mandar, e Jesus agora começa a dar ordem, a colocar ordem na casa, a procurar fazer o melhor e aquilo que está dentro da vontade de Deus. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Jesus manda que os convidados encham aquelas vasilhas de água, e eles a encheram. Percebe-se que aqui houve uma pronta obediência logo à ordem de Jesus. Começaram da maneira correta. Versículo 8 diz, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Dá para perceber que a partir desse momento Jesus está no controle? Jesus está no comando? Que nós aprendamos a não atropelar as coisas quando se trata de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada e ninguém neste mundo melhor do que Jesus para ordenar. Jesus não pede. Maria chegou e pediu para Jesus fazer algo. Ele disse, não é chegada a minha hora. Eu ordeno. Eu não peço, eu dou ordem. Então ele manda primeiro encher as vasilhas de água. Os homens encheram-as. Em segundo lugar, ele diz agora tirem as águas, ou seja, a água que estão nas vasilhas, e leve-a ao mestre-sala. Mestre-sala era aquele que aprovava realmente a qualidade, a essência do vinho a ser tomado. Se estava bom, se era de primeira, se era de segunda, a última palavra era dele. Mas Jesus estava dando ordem, e os homens fizeram exatamente o que Jesus fez. Pediu. Portanto, nós temos aqui um cenário favorável para que um grande milagre venha acontecer. Você quer que milagres aconteçam na sua vida? Lhe pergunto, já obedeceu? Já fez como Jesus ordenou que fosse feito? A Bíblia Sagrada é o manual de fé do cristão. É a constituição de Deus que não pode ser ultrapassada e nem pode estarmos aquém dela. O Apocalipse diz que não se pode tirar nem diminuir nada daquilo que está escrito, é uma repetição que está lá na lei em Deuteronômio. Portanto, agora o cenário estava prontinho para um grande milagre acontecer. Maria havia passado,
Agora, a liderança para Jesus deixou claro que ela não servia como medianeira para fazer absolutamente nada naquela necessidade. Jesus começa a dar as ordens, os homens obedecem às ordens, e vamos ver o que acontece nos versos 9, 10 e o verso 11, que é o texto que lemos inicialmente. Começando o verso 9, diz o seguinte: E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. O esposo, que era o representante legal daquela festa, o anfitrião, que estava recebendo ali e hospedando os convidados, ele chama naquele momento o noivo. Eu tenho algo para te dizer. Me trouxeram esta água, eu não sei de onde tiraram, não sei de onde ela veio. As coisas com Deus geralmente é assim. Jesus Cristo diz que o novo convertido, aquele que nasce em Cristo, é comparado ao vento, se ouve e se vê o barulho, se percebe o barulho, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O mestre Sala estava diante de um grande milagre realizado por Jesus, embora não seja o maior, mas era um grande milagre e, sobretudo, o primeiro milagre realizado por Jesus. Ele diz, olha, me trouxeram esta água, este vinho, e tirado não sei de onde, e eu quero uma explicação do Senhor, certo? Eu quero uma explicação do Senhor. Como noivo da casa, como chefe, como o dirigente desse grupo de convidados. Olha o verso 10. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu fizeste o contrário. Tu guardou o vinho bom, de primeira qualidade até agora, e deste primeiramente o vinho ruim para o povo. Não era o costume naquela época. Observa que Jesus Cristo ele não faz seguindo um ritual, uma regra, um preceito humano. Ele faz a vontade de Deus. Lembra o que ele disse para sua mãe? Não é chegada a minha hora. Quando eu agir, vai ser tudo e totalmente diferente ao que vocês estão querendo. Porque eu sou Deus. Estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então ele agora explica e interroga aquele homem dizendo, espera aqui, olha, o nosso costume no nosso meio é dar primeiramente o vinho inferior, quer dizer, o vinho bom. Quando todo mundo já bebeu, então agora se dá o vinho inferior, porque se sobrar se joga fora. Mas tu guardaste o vinho bom até este momento? Então, o que significa que Jesus estava realizando um milagre inédito, inacreditável, só se acreditava quem estava vendo. Portanto, Jesus ali estava, naquele momento, declarando a sua capacidade de poder, de unção, de acordo com Atos capítulo 10, verso 38, ungido e autorizado por Deus para fazer milagres. Aí o verso 11, que é o texto que lemos, diz, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meu querido irmão, meu amigo, eu sei que nós queremos sempre o melhor na nossa vida. E sabe que Deus também quer o melhor para a nossa vida. Sim, é tão provado que Jesus, quando veio ao mundo, enviado por Deus, em João capítulo 3, verso 16, ele veio como unigênito, o primogênito, primeiro e único filho de Deus. Ele não mandou um anjo, ele não mandou um querubim. Não, ele mandou o seu filho, o melhor que ele tinha no céu, o melhor que ele tinha de tudo na glória, o seu filho amado, Jesus Cristo. E ele enviou o seu filho para nós, para ser dado em sacrifício por nós. Deus sempre quer o melhor na nossa vida, acredite nisso. Mas se nós queremos o melhor de Jesus, é preciso que saibamos que a ordem dele precisa ser cumprida de maneira rigorosa. Ele é o Senhor.
E como Senhor, Ele ordena, como servos, como súditos, nós precisamos simplesmente obedecer e então o milagre há de acontecer. O melhor estava guardado, o melhor estava por vir, o melhor veio do pior, o melhor veio do insignificante. Deus é assim, Ele usa as coisas insignificantes deste mundo para confundir aquelas que nós damos prioridade. Portanto, eis aqui o primeiro milagre de Jesus, começando a sua vida ministerial. Ele não veio exatamente para isto, mas os milagres estavam incluídos como peça principal, ou seja, como uma peça na bagagem do ministério de Jesus, porque o ministério dele se baseia no maior de todos os milagres que nós aprenderemos no futuro próximo, se Deus nos permitir. Fica aqui a grande lição para mim, fica aqui a grande lição para você. Se queremos o melhor está com Jesus e só pode ser feito por Jesus quando nós damos total liberdade a Ele para agir na nossa vida. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado por saber que o Senhor Jesus Cristo tem o melhor para nós e nós temos apenas, simplesmente que obedecer. Ajuda-nos, ó Deus, a prestarmos total obediência ao Senhor Jesus, às suas ordens e aos seus mandamentos, e com certeza grandes e boas coisas acontecerão na nossa vida. Nós oramos com gratidão por tudo, no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado por me assistir em mais uma mensagem. Espero que você esteja sendo edificado, abençoado, aprendendo, mas, por favor, coloque em prática. É necessário que a palavra de Deus seja colocada em prática na nossa vida. Forte abraço, até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.